Fala galera da torcida tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para deixar você informado sobre notícias do São Paulo, notícias e informações desta segunda-feira. Neste vídeo de repercussão, nós vamos conferir informações da coletiva do Rogério Ceni, que trouxe algumas revelações para nós torcedores, informações também importantes a respeito do Luciano, que voltou a marcar, supera uma fase e entra para a história com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Você vai saber por quê. Informações também importante sobre a categoria de base do São Paulo, sub-20 feminino e sub-17. Vem comigo para mais um vídeo aqui do Turbina Tricolor, neste vídeo de repercussão após a rodada do São Paulo, a primeira vitória fora de casa por 2-1 em cima do Atlético Goianiense. O técnico Rogério Ceni, na entrevista coletiva, trouxe muitas revelações aos torcedores são paulinos. O Rogério Ceni que falou a respeito do Luciano, falou da temporada, também sobre os jogadores que estão desfalcando o São Paulo e falou também da importância da torcida no próximo jogo. E teve uma convocação do Rogério aos torcedores para irem ao estádio nesta quinta-feira. O jogo contra a Universidade Católica vai ser um duelo difícil. O São Paulo tem vários jogadores expulsos. No Brasileirão tem vários jogadores pendurados e nós vamos ver aqui as informações deste São Paulo Futebol Clube. Abre aspas para o técnico Rogério Ceni. Agradeço ao torcedor que compareceu e apoiou a equipe. Teve muitos torcedores apoiando o São Paulo na última vitória contra o Atlético Goianiense, o jogo fora de casa que o São Paulo venceu por 2-1. Foi a primeira vitória do São Paulo fora de casa na 15ª rodada, né? Uma partida importante do São Paulo, não das melhores tecnicamente, mas o resultado foi importante. Abre aspas para o Ceni. Era importante vencer fora de casa. Foi um jogo duro e o Atlético tem uma boa equipe. A vitória era primordial num jogo decisivo para as nossas pretensões no campeonato. É difícil vencer aqui porque viemos de uma viagem do Chile muito longa pela Sul-Americana, disse o técnico do São Paulo, e ainda emendou o Rogério Ceni, falando que a equipe do Atlético tem um porte físico muito bom, é uma equipe que joga compacta, tem bastante troca de passes, né? A bola em profundidade pelas laterais, que é interessante desse time do Jorginho, mas o São Paulo acabou sendo vitorioso. Abre aspas para o Ceni novamente. Fico feliz pela vitória diante do cansaço, foi uma vitória com superação. Agradeço ao apoio do torcedor são paulino que compareceu em grande número e apoiou a equipe. E agora vamos em busca da classificação na próxima quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Fecha aspas, acrescentou o comandante técnico do São Paulo, que ainda falou a respeito do Luciano. A participação do Luciano, ele falou que viu o Luciano na entrevista coletiva falando, né, que não estava numa boa fase, que não estava marcando, mas o Rogério Ceni ressaltou a importância do jogador do ataque do São Paulo, que não é só também fazer gols, mas tem a recomposição na marcação, tem a participação da flutuação que o Luciano faz bem. E por falar em Luciano, o Luciano entra para uma equipe seleta de artilheiros do São Paulo. Ele chega a 40 gols, empata com o Grafite e fica entre os 10 maiores artilheiros do século. O Luciano que voltou a marcar com a camisa do São Paulo, já havia pelo menos um mês que o Luciano não marcava. O último gol do Luciano pelo Campeonato Brasileiro foi contra o Fortaleza, no empate do São Paulo por 1-1 fora de casa. Naquela oportunidade o São Paulo saiu na frente, depois tomou o empate e o Luciano voltou a marcar 2 gols contra a Universidade Católica e 2 gols contra o Atlético Goianiense. É um jogador de extrema importância para o ataque do São Paulo. Rogério Ceni falou sobre o jogador, vários outros jogadores do elenco gostam do Luciano, falam da importância dele para o ataque do São Paulo e mais uma vez, parabéns ao Luciano pela boa fase que volta agora para o jogador. Abre aspas para o camisa 11 do São Paulo. Nossa equipe precisava da vitória fora de casa. O Luciano que também ressaltou a importância da família dele assistindo ao jogo, que estavam no estádio ali assistindo o São Paulo vencer por 2-1 com os 2 gols do Luciano. Abre aspas, meus familiares vieram ao estádio e também estão contentes com a vitória do São Paulo. Minha família toda está aqui e recebi muito carinho. O Luciano é da região ali de Goiás, né? Ele é de Anápolis, ali no interior do estado, e todos os familiares aí do Luciano que foram ao estádio viram a boa participação do atacante do São Paulo. O Luciano chega a 40 gols com a camisa do São Paulo.
entra para a lista de maiores artilheiros do século. A lista tem, né, muitos jogadores importantes e também tem o técnico Rogério Ceni. Nós vamos acompanhar aqui, ó. Grafite e Luciano com 40 gols, seguidos pela nona colocação. Washington 45 gols, Alexandre Pato em oitavo com 47 gols, Kaká com 51 gols na sétima colocação. No sexto colocado, Borges, 54 gols. O quinto é o Hernanes, com 58 gols. O Dagoberto vem em quarto lugar, com 61 gols. Ali seguidos de França, com 69 na terceira colocação. Ceni, com 112 gols, é o segundo colocado. E o primeiro é Luiz Fabiano, com 212 gols. Informações do Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem 22 pontos, foi a 15ª rodada contra o Atlético Goianiense, a primeira vitória fora de casa do São Paulo, e isso mudou um pouquinho as estatísticas do São Paulo na competição. O São Paulo, que tem pelo menos 5 vitórias, 7 empates e 3 derrotas, 20 gols marcados, 16 gols sofridos e 4 gols de saldo. Até o momento o São Paulo tem pelo menos 66% de aproveitamento jogando em casa, no domínio do Morumbi, apenas 33% de aproveitamento fora de casa e tem 48% de aproveitamento na competição. É o São Paulo que vem numa regularidade aí no campeonato, né? Tem empate, vitória, derrota, tem poucas derrotas, muitos empates, mas consegue se recuperar na tabela o São Paulo, né? O São Paulo está a 7 pontos do líder da competição e está a 7 pontos do primeiro da zona de rebaixamento. Então, para o São Paulino, que está vendo o time classificado na Copa Sul-Americana, com boas chances na Copa do Brasil e Sul-Americana, e está ali no meio da tabela, pelo menos entre os 10 maiores do campeonato, né, dos 10 maiores do país e entre os 10 primeiros do campeonato, o São Paulino mais otimista está satisfeito com o time e com o trabalho do Rogério. Na minha opinião, o Rogério vem melhorando em alguns pontos o trabalho dele na frente do São Paulo e precisa de mais reforços, né? Infelizmente o São Paulo não tem todas as peças que necessita, que a gente gostaria de ver nesse time do São Paulo. Tem bastante qualidade, mas vem sofrendo bastante com suspensão e com lesão, né? Então tomara que na janela do meio do ano cheguem jogadores aí para agregar esse time do Rogério. O São Paulo sofreu um revés para o Internacional. No último sábado, o São Paulo perdeu por 2-0 na categoria de base no Brasileiro Sub-20. Agora o São Paulo disputa o segundo jogo da final em Santana de Parnaíba. Vai disputar ali pela conquista do Brasileiro Sub-20. O São Paulo precisa tirar a diferença, né? Infelizmente, as meninas aí sofreram com a derrota, mas dá para dar a volta por cima e vencer o próximo jogo. No último domingo, o São Paulo, na categoria de Sub-17, venceu o Marília por 3-2. O São Paulo que conquista mais uma vitória e se mantém na liderança da categoria Sub-17 no Campeonato Paulista. Mais uma vez a vitória dos meninos que garantem aí o 100% aí de aproveitamento do tricolor. Muito obrigado pela sua presença aqui no Turbina Tricolor. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve. Se você se identificou com as informações e o modelo de transmissão de informação aqui, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e deixa o seu like para fortalecer aqui o canal do Turbina. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu volto nesta terça-feira para deixar você informado sobre o treino do São Paulo e a preparação para o jogo da quinta contra a Universidade Católica, o jogo no Morumbi, que tem transmissão exclusiva da Comembol TV, o jogo às 9h30 da noite. Nós vamos trazer mais informações e para isso, para você ficar por dentro, se inscreve e ativa o sino de notificações. Muito obrigado, São Paulo Tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve o Tricolor Paulista, um forte abraço, valeu!